Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando a semana com lindo e maravilhoso dia e abençoado. Vamos para mais um assunto, dar continuidade ao assunto da aula anterior, meus amados alunos. Fluxo de caixa é importantíssimo para os nossos queridos e futuros técnicos em finanças. Então, desejo para vocês uma ótima semana e vamos focar, meus queridos. Vamos aqui, meu querido e maravilhoso diretor. Vamos focar o que nós vamos aprender, o que nós vamos focar, meus queridos. Cadê vocês, meus queridos e amados alunos? Nós vamos aprender a usar as ferramentas da matemática financeira relacionado ao fluxo de caixa. Controlar as finanças da empresa, gerando relatórios, ao que auxiliam o empresário a administrar de forma segura os períodos que eles vão ter que aumentar o período. Mas primeiro, frase do dia, para a gente começar a semana com pé direito, meus queridos e maravilhosos. Peguei uma frase de Auguste Cury, que diz assim: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades, corra um risco para executar os seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por se omitir. Uou, professor Gilvan! Que frase impactante. Chama, meus queridos, para a gente começar com o pé direito. Meus queridos alunos, estamos falando de um assunto que toda e qualquer empresa tem que ter. Demonstrações financeiras é vocês, quando vocês forem pagar a disciplina contabilidade, vocês vão entender melhor lá na frente. O que eu estou colocando aqui é apenas os conceitos básicos, introdutórios, nos quais vocês precisarão aprender. Apenas isso. Porque o mais importante, meus queridos e maravilhosos alunos, o mais importante deste assunto é que vocês saibam o que são demonstrações financeiras e contábeis. As demonstrações financeiras são registros escritos que transmitem as atividades de negócio e o desempenho financeiro das empresas. Através das demonstrações financeiras, que são frequentemente auditadas por agências governamentais, contadores e empresas, para garantir a precisão e fins fiscais, financeiros ou de investimento. Eu vou colocar aqui para vocês balanço patrimonial, declaração de renda, demonstração de fluxo de caixa, DRE, certo? Estou mostrando para vocês que são os tipos mais comuns de demonstrações financeiras. Ok? Então, as demonstrações financeiras, elas são de suma importância para tomada de decisões. Principalmente quando se faz uma análise de investimento, quando se faz uma análise de empréstimos, de financiamento, certo? Então, nós temos que ter conscientização de como podemos trabalhar estas questões, certo? Então, meus amados alunos, análise de demonstrações financeiras, nós temos que ter um enfoque holístico. O que quer dizer isso, professor? A gente tem que analisar os investimentos a curto e longo prazo. Exato, professor. Tem que ser analisado isso. Os investimentos a curto e a longo prazo. Temos que montar uma estratégia
uma estratégia empresarial, uma estratégia de vendas, uma estratégia de vendas. Como eu posso aumentar minhas vendas, professor? Para que você aumente as vendas, você melhora o quê? O fluxo de caixa. Você acaba melhorando o fluxo de caixa com as vendas, quando você aumenta essas vendas, certo? Você melhora automaticamente o fluxo de caixa. Aí você quer melhorar mais ainda as questões de investimento, você tem que buscar financiamentos com melhores taxas. Com melhores taxas. Tá vendo? Ó? Você tem que buscar financiamento com as melhores taxas. Melhores taxas. Certo? Para que as operações da empresa ela possa fluir. As operações da empresa. Certo? Então, essas operações da empresa, ela precisa de dinheiro. Como eu falei para vocês. Então, precisa fazer uma análise das demonstrações financeiras. Controlar o que entra, o que sai. Ou seja, as suas receitas têm que ser maior do que as suas despesas. Certo? Isso é uma estratégia, isso é uma análise. Certo? Como é que está o meu lucro? Certo? Então, gente, as análises das demonstrações financeiras, elas se dividem, certo? Elas estão acopladas. Vejam só como é esse conjunto. As análises de demonstrações financeiras, ela é um conjunto, ó, um junto todo, eu vejo todo, no qual eu vou utilizar uma das partes que é as demonstrações contábeis. Eu estou mostrando para vocês de forma simplória, de forma bem tranquila, a diferença, certo? De um para outro. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender qual a diferença entre as análises de demonstrações, diferença entre as demonstrações, certo? Contábeis e as financeiras. Então, vamos lá. Professor, o que é análise de demonstrações financeiras? É um estudo da situação financeira e patrimonial da empresa ou de qualquer entidade, certo? Qualquer entidade, meus amados alunos. Deu para entender? Qualquer entidade. Quando eu falo entidade, empresas. Empresas, certo? Empresas. E eu preciso de assuntos, né? Eu preciso das demonstrações contábeis, certo? Então, meus queridos, não há diferença entre demonstrações financeiras e contábeis. Os dois termos são utilizados para designar o mesmo conjunto de documentos. Não há, vou colocar aqui, ó, não há diferença. Qualquer um dos termos, não há diferença entre demonstrações financeiras e contábeis. Os dois termos são utilizados para designar o mesmo conjunto de documentos já citados. Então, o que são demonstrações financeiras e contábeis? Eles vão apresentar o fluxo contábil financeiro. Ele vai apresentar o fluxo contábil e financeiro. É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Ele vai contar, não há diferença entre esses dois, tá? Não há. Então, as demonstrações financeiras podem ser consideradas como um produto final do processo da apuração contábil. Contém dados extra de livros de registro de documentos que compõem o sistema contábil de uma empresa. Então, professor Gilvan,
as análises das demonstrações contábeis e financeiras, que são a mesma coisa, ele serve para tomar decisões. Então, eu vejo os fatores, os eventos econômicos e financeiros, que através das demonstrações contábeis de dados. Eu uso análise e pego essas informações financeiras para tomar decisão. Pego essas informações financeiras para tomar decisões. A quem interessam essas demonstrações, professor? Sócios, acionistas, cotistas, administradores, fornecedores, instituições financeiras, governo, ou seja, esses são todos os stakeholders, a maioria dos stakeholders que interessa as demonstrações contábeis ou financeiras. Entendeu? Então, por exemplo, pessoa que investe numa empresa, já nós vamos ver isso aí, uma pessoa que investe numa empresa, ele precisa saber essas demonstrações contábeis. Como falei para vocês, é uma pessoa que investe tanto sócio, como acionista, como cotista. Administradores, fornecedores, instituições financeiras que vão emprestar dinheiro, o governo, que quer arrecadar a questão de impostos. Então, meus queridos, as demonstrações contábeis, que é o que está inserido dentro das demonstrações financeiras, um dos aspectos, eu vou ter que analisar os ativos e os passivos, ou seja, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido. Por quê? O patrimônio líquido, meus queridos, trata-se do valor resultante após descontar os passivos. Ativos, bens e direitos que podem ser convertidos em valores monetários. Direitos, dinheiro, duplicatas, produtos em estoques. Isso nós vamos ver nas principais demonstrações contábeis. Segundo a legislação vigente, temos as seguintes demonstrações contábeis ou financeiras, como balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, que é o nosso foco, demonstração de valor adicional em companhia aberta. Então, nós temos a primeira demonstração contábil. A primeira. Quais são, professor? Nós temos aí o balanço patrimonial. Por que eu vou tocar nesse assunto, meus queridos? Por que eu vou tocar nesse assunto? Por quê? Porque é importante nós compreendermos, meus queridos. Nós, quando trabalhamos essas questões, de demonstrações contábeis, nós temos que entender todos. Então, vamos lá. Bom dia, professora Gardênia. Tudo bem com você? Então, professora Gardênia, hoje nós vamos passar por todo assunto de demonstrações contábeis e financeiras. É a mesma coisa, tá? Só que as demonstrações financeiras, ela precisa dar contábeis para poder tomar decisões. Lembre-se, a demonstração financeira precisa das demonstrações contábeis para que o gestor, o técnico, o administrador, a pessoa que administra os fundos de uma empresa, ele precisa tomar decisões. E a primeira que nós vamos falar é o balanço patrimonial. Conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade empresarial num determinado momento, suscetíveis de avaliação econômica. Trata-se de um demonstrativo que visa apresentar a situação financeira e patrimonial da empresa em um determinado momento, ou seja, numa data específica, certo? Vejamos o que é um balanço patrimonial. Nós temos o ativo, tudo de positivo que a empresa tem, ó. Nós temos o passivo, certo? Todas as obrigações, certo? O passivo, todas as obrigações que a empresa tem. Quais são a classificação, professor, do ativo? Nós temos os ativos circulantes, nós temos ativo não circulante,
nós temos ativos não circulantes que são classificados como realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Já no passivo, nós temos o passivo circulante, passivo não circulante, o exigível a longo prazo e, por último, o patrimônio líquido. Professor, o que significa ativo circulante e passivo circulante? Não tem aquelas contas? Preste atenção, gente. Aqui é o pulo do gato. Pulo do gato para vocês conseguirem entender o assunto. Ativo não são bens e direitos. O ativo não são bens e direitos. Não são, gente. Então, vamos lá. Vamos entender a estrutura. Vamos entender a estrutura do balanço patrimonial, certo? Vamos entender essas questões. Ativo não circulante realizável a longo prazo. Ativo imobilizado. Ativo intangível e ativo de investimento. Ativo circulante, gente, são todas as contas que eu tenho a pagar a curto prazo. Ativos não são bens e direitos que a empresa pode converter em dinheiro. Note aí. O que é ativo, meus queridos? Vamos lá, meus queridos de Nova Santa Rita, meu bom dia especial aí para Nova Santa Rita, nossa querida professora Emanuela. Meu bom dia para você e todos os seus alunos de Nova Santa Rita. Olha só o que eu estou explicando aqui para vocês, meus queridos. Eu estou mostrando uma demonstração contábil. Análise de demonstrações contábeis ou financeiras, ela envolve o balanço patrimonial. Para a gente entender o que é uma demonstração de fluxo de caixa, nós precisamos entender o balanço patrimonial. Nós precisamos. E o que são ativos? São bens e direitos que a empresa pode converter em dinheiro. Mas o prazo pode variar. Presta atenção. O prazo de quê, professor? De converter em dinheiro os bens ou os direitos. Pode variar. Por isso que existe esse termo dentro da contabilidade. Ativo circulante e não circulante. Certo? Quando a gente fala, né, do balanço patrimonial, que é um relatório que vai apresentar todos os ativos e passivos e o patrimônio líquido da tua empresa, então a gente precisa saber analisar o que são essas obrigações. Então, o ativo circulante é um bem, presta atenção, pessoal de Nova Santa Rita. O que é um ativo circulante? É um bem ou direito que pode ser convertido em dinheiro em curto prazo de tempo, dentro do ano fiscal. No máximo, 12 meses. 12 meses. Eu posso converter bens ou direitos, que pode ser convertido em dinheiro em curtíssimo prazo. Qual é o prazo? Prazo fiscal da empresa, que é no máximo 12 meses. Por isso que justamente eu digo que ele tem maior liquidez. Ele tem maior... Já vou explicar por que esse nome, maior liquidez. Eu vou explicar para vocês o porquê esse nome. Liquidez. Então, Jussiel Soares, o que significa ativo circulante? Agora, o passivo circulante, ele também é de curtíssimo prazo, de 12 meses. Só que é o quê? Contas para pagar. Professor, mas eu não entendi o que seria ativo circulante. Todo bem ou direito que você, em curto prazo, vai receber em 12 meses é ativo circulante. Ou que você pode transformar em dinheiro rápido. Estoque, matéria-prima, mercadorias, dinheiro em caixa.
aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber de curto prazo. Então, os ativos circulantes, ele engloba todos os recursos que são disponíveis para cobrir despesas e dívidas de um negócio, com o dinheiro que entra a partir de suas atividades. Quando o ativo circulante apresenta um saldo positivo, significa que a empresa tem dinheiro suficiente para pagar suas despesas. Deu para entender? Então, todos os recursos gerados pelas atividades cotidianas da empresa. Alguns exemplos são adiantamentos com fornecedores, mercadorias. Você tem que pagar. Entendeu? São conversão em dinheiro a curto prazo. Então, para que você identificar o ativo circulante, gente, é mais simples. Imagina uma situação. Vamos imaginar aqui. Você precisa levantar dinheiro para a empresa o mais rápido possível. O que você faria? Pegaria dinheiro no caixa? Venderia produto de estoque? Tentaria antecipar as contas a receber? Tudo que você responder aqui agora, meus queridos, ou seja, tudo que você pode transformar em dinheiro em pouco tempo pode ser considerado ativo circulante. Deu para entender, Maria Eduarda? Tudo que você... Por exemplo, eu tenho um terreno. Um terreno é um ativo circulante, gente? Eu posso transformar ele em dinheiro a curto prazo? Não. Eu não tenho como transformar um terreno em dinheiro a curtíssimo prazo, a curto prazo. Não tem como. Vende-se o terreno. Pode durar 1 ano, 2 anos para vender, meus queridos. Carro. Dificilmente você consegue vender da noite para o dia. Dificilmente. Mas mercadoria sim. Mercadoria sim. Já o ativo não circulante, gente, é ao contrário. É ao contrário do que eu acabei de dizer. São despesas. São despesas de curto prazo. Conta de água, de energia, funcionário. Você não tem que pagar funcionário todo mês. Então, é um passivo não circulante. Então, gente, ativo é tudo de positivo. E passivo é tudo de negativo. Ou seja, obrigações. Obrigações que uma empresa tem. E ativo não circulante, gente, são acima de 12 meses. Tudo que tiver acima de 12 meses é ativo não circulante. É realizável a longo prazo. Então, por exemplo, um terreno, Eduardo, um terreno é ativo não circulante. Investimento de longo prazo, imóveis, equipamentos. Então, os ativos não circulantes podem ser 4 tipos. Realizável a longo prazo, de investimentos, imobilizado e intangível. Esse ativo não circulante realizável, gente, não realizável, ele tem a ver tudo que é a longo prazo, qualquer direito de uma empresa que tem para receber depois de 12 meses, um prazo acima de 1 ano, ou indeterminado, são ativos não circulantes realizáveis a longo prazo. Por exemplo, empréstimos. Fiz um empréstimo, professor. Empréstimos. Pode ser realizável a longo prazo? Pode, porque eu dividi esses empréstimos em 20 vezes. Porém, esse dinheiro vai entrar, vai ser aprovado daqui a 6 meses ou 1 ano. Aplicações financeiras. Aplicações financeiras. O que são essas aplicações financeiras? Renda variável. Renda variável. O que significa essa renda variável? Ações. Porque às vezes tem ações que só me dão retorno depois de 1 ano, 2 anos. Eu vou resgatar. Professor, investimentos. Investimento a longo prazo, gente. É feito pela empresa. Por exemplo, eu quero investir em um apartamento, eu quero investir em um imóvel.
Então, ativo não circulante engloba todos os bens fixos e tangíveis usados na operação da empresa. Máquinas, equipamentos, móveis, imóveis. Já tem o intangível. Isso aqui é o imobilizado, até os móveis. E o intangível é a marca. A marca vale alguma coisa? Vale. É tudo que não pode ser tocado. Mas possui valor econômico, uma marca, uma patente, um software que o cara inventou. Eu não vejo, mas pode ser um valor intangível. E é da mesma forma aqui, gente, ó. Passivo não circulante, exigível a longo prazo. Os empréstimos que eu dividi aí em 36, em 48 vezes. E patrimônio líquido, gente, é a subtração entre o ativo e o passivo. É o ativo menos o passivo. O passivo é o patrimônio líquido. Eu quero que vocês entendam isso. Então tá aí, ó. Coloquei para vocês, ó. Um resumo de tudo que eu falei. Tá, professor, eu fiquei com dúvida o que é um ativo circulante, não circulante. Circulante compreende contas que estão constantemente em giro e movimento. Sua conversão em dinheiro ocorrerá no máximo até no próximo exercício, 12 meses. 12 meses. 12 meses. 12 meses. Não circulante acima de 12. Realizável a longo prazo, professor. Inclui-se nesta conta bens e direitos que se transformarão em dinheiro após o exercício seguinte. Só vai se transformar em dinheiro, inclui-se contas e bens que se transformarão em dinheiro após o exercício seguinte, depois do exercício fiscal. Só vai receber no próximo ano. Investimento são aplicações de caráter permanente que geram rendimentos, não necessariamente na manutenção da atividade. Por exemplo, eu faço um investimento em ações da Bolsa de Valores e recebo dividendos, recebo alguma coisa do tipo. E imobilizados são todos os imóveis que você tem, terreno, casa, apartamento da empresa. Abarca os itens de natureza permanente, que vão servir para a atividade básica da empresa. Intangíveis é como falei para vocês, eu não vejo uma marca, uma patente, um software que a empresa tem, ganha dinheiro através dela. Eu vendo software, eu vendo a licença. Então tem empresas, por exemplo, que as pessoas usam essa marca e pagam por usar essa marca. A Nike recebe dinheiro a cada empresa que usa, entendeu? A sua marca. Marca é valiosa. Já o circulante, gente, obrigações exigíveis que tem que ser liquidadas no máximo 365 dias. Nos próximos 365 dias, após o levantamento do balanço, tudo que eu tenho conta para pagar é passivo circulante. Não circulante. Realiza-se nesta conta obrigações exigíveis, que serão liquidadas com prazo superior a 1 ano de dívidas. Só isso que vocês precisam saber. E por último, que vocês precisam saber, o patrimônio líquido. São recursos dos proprietários aplicados na empresa. Os recursos significam capital mais o seu rendimento de lucros. Se houver prejuízo, todos os investimentos proprietários serão reduzidos. Ou seja, eu faço a subtração entre o ativo e o passivo. Será teu patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido, gente, for maior do que zero, a situação da empresa, ela é confortável. Passivo maior do que o ativo. Situação tá boa. Passivo maior que o ativo. Situação tá ruim, entendeu? Agora o ativo maior do que o passivo. Positivo.
Positivo. Aqui, negativo. Negativo. Então, o patrimônio, gente, o ativo tem que ser maior que o passivo. Aí eu entro em outro. Demonstração de resultado do exercício. Outro tipo, que a gente já vai ver por que eu vou bater tecla em cima do DRE. Em resumo, é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período de tempo para deixar claro que se teve lucro ou prejuízo. Tecnicamente, gente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência. Já vou explicar o que é esse regime de competência. Para mostrar como é o formato, o resultado líquido do exercício por meio da comparação de receitas e despesas. Legalmente, gente, esse relatório deve ser feito uma vez ao ano, mas a empresa pode realizar com maior frequência para acompanhamento da gestão. O DRE apresenta síntese dos resultados das atividades operacionais e não operacionais do negócio. Isso é feito tanto de forma gerencial, com projeções de crescimento, como de forma fiscal, apresentando os impostos, as taxas recolhidas durante o ano. Lembrando que taxas e impostos são tributos. Tributos. São uma espécie de tributos que toda empresa ou todo cidadão paga, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, professor, regime de competência e regime de caixa. Existe uma diferença. O regime de competência é um evento econômico. Valores contabilizados conforme o fato gerador. Por exemplo, receita. Contabiliza quando for gerada, independente do seu recebimento. É regime de competência. Um exemplo. Eu vendi a prazo. Aí não tem aquele mês do fluxo de caixa. Você vai ter que contabilizar que entrou no seu fluxo de caixa, dentro do DRE, entrou aquele dinheiro. Mesmo que aquele dinheiro não tenha entrado ainda. Deu para entender? Por exemplo, eu não vendi em 10 vezes no cartão de crédito. Então eu recebo o primeiro mês, mas o segundo mês não recebi. Então eu tenho R$1.000, dividir por 5 ou por 4. Eu vou receber 250 todo mês, Emanuela. Todo mês. Só que eu vou registrar R$1.000. Isso é um evento econômico. Os valores são contabilizados conforme ocorre o fato gerador. Ou seja, a receita eu vou contabilizar quando ela for gerada, independente do seu recebimento. Independente se eu receber esse dinheiro ou não. Mas se eu vendi R$1.000, eu já coloco. A despesa, do mesmo jeito. Contabilizada quando for consumida, independente do seu pagamento. Independente do seu pagamento. Então, o regime de competência, ele envolve este fator. O regime de competência é diferente disso, certo? O regime de competência. Então, é totalmente diferente. Deu para entender, meus queridos alunos? Deu para entender a diferença de um para outro? A diferença é essa. Regime de caixa. Evento financeiro. Valores só são contabilizados quando há entrada ou saída de dinheiro. É diferente do regime de competência. E do mesmo jeito da despesa. Eu só posso contabilizar se realmente houve saída. Então a diferença de um regime de competência e de caixa são essas. A diferença é totalmente essa. Então, professor, tem um regime de competência, é utilizado bastante de caixa, demais. No regime de competência, a entrada de dinheiro. Gente? Não. A empresa oferece a tributação, o faturamento do período independente de ter recebido do cliente. Já de caixa, é só quando recebe.
Professor, então qual melhor regime para que eu possa fazer uma análise? Hein, pessoal? Landry Salles. Se a saúde financeira ficar melhor com um controle baseado em dados dos eventos, você adota o regime de competência. Agora, se a gestão é mais fácil e eficaz com acompanhamento das despesas, regime de caixa pode ser o ideal. Você pode trabalhar com os dois ou só com um. Eu só quero que vocês entendam isso. Então, os regimes são esses. Você pode trabalhar com um ou com o outro. E um dos regimes de caixa, gente, o regime de caixa que está diretamente ligada ao fluxo. Note aí. Ela está totalmente ligada ao fluxo de caixa. Aqui, ó. Está totalmente ligada. E esse aqui está totalmente ligado ao demonstração de resultado em exercício. Está totalmente ligado. Já regime de competência, gente, que vocês observam aí, considera o lançamento no momento que houver negociação. Então, tá aí. Esses são os regimes de competência. Regime de competência. Então, você tem dois tipos. Dois. Que existe vantagens e desvantagens. Será que dá tempo de começar o curso agora? Dá sim, Ana Paula. Dá sim, Ana Paula. Não se preocupe. O importante é não desistir. Fale com seu professor ou professora presencial para você pegar certos assuntos anteriores, Ana Paula. Você pode assistir na nossa plataforma, certo? As aulas anteriores. Faça anotações. Tire dúvidas com os professores presenciais ou com nós, conosco aqui, certo? Você pode fazer isso. O importante é começar, tá, Ana Paula Moraes? Esse curso vai lhe fazer uma diferença muito grande na sua carreira. Porque curso técnico, meus queridos alunos, curso técnico, ele faz uma grande diferença para o aluno. Principalmente se o aluno se dedicar, se o aluno estudar, se o aluno fizer cursos complementares em cima desse, ele pode trabalhar em instituições financeiras. Depois fazer um curso superior de administração ou ciências contábeis. Então vamos fazer aqui um acordo, Ana Paula Moraes. Toda segunda-feira eu quero lhe ver aqui. Nós vamos lhe ajudar a não desistir. Ok, Ana Paula? Está me ouvindo? Tranquilo? Podemos assinar aqui o acordo verbal? Hein, Ana Paula? Dá tempo, sim. Opa, coisa boa. Tranquilo, Ana Paula? Não desista. O que eu estava explicando aqui, Ana Paula, que lá na frente você vai pegar esse assunto de maneira muito mais trabalhada, com mais riqueza de detalhes. Aqui apenas para a gente fazer o entendimento do que é um fluxo de caixa. Uma demonstração financeira de fluxo de caixa. Para a gente entender a diferença entre balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e fluxo de caixa. Ana Paula, toda empresa, hoje em dia, de cada 10 empresas que abrem as portas, 8 fecham, segundo o Sebrae Nacional. Por que isso, Ana Paula? Porque muitos não sabem esses conceitos. Estou colocando aqui para vocês. Muitos não entendem o que seria um fluxo de caixa, o que é a demonstração de resultado de exercício, que é o pagamento de imposto. Ele só entende assim, que entrou receita e o que saiu despesa. Só. Mas o ideal é que todo empreendedor, todo gestor entenda pelo menos o básico da contabilidade. Básico do básico, o que são tributos,
São pagamento de impostos. Como declarar o imposto de renda. Está em dias com o governo. Então, essa disciplina é importante para você, Ana Paula, que um dia que queira empreender. Ou um dia dê uma consultoria para essas empresas. Ou o pequeno empreendedor da sua cidade. Qual a tua cidade, Ana Paula? Qual é a cidade? Qual o seu polo aí onde vocês falam, minha querida Ana Paula? Qual é a sua cidade, minha querida? Coloca aí para nós. Sua cidade. Então, Ana Paula, eu estou colocando aqui para você entender a importância. A importância. Isaías Coelho, perfeito. Então, imagina aí, em Isaías Coelho tem muitas pessoas aí na praça, Ana Paula, que vende arrumadinho, que vende espeto, que vende picolé, pastel, hambúrgueres. Será que eles sabem controlar, sabe trabalhar com a gestão financeira? Sabe calcular os custos, a margem de lucro? A maioria deles, aí, Ana Paula, não sabe em Isaías Coelho, não só digo aí, mas em todo o Brasil, não sabe administrar a questão dos custos. Eles às vezes vão precificar, que nós vamos ver lá na frente, Ana Paula. A precificação. Muita gente, Landry Salles, precifica de maneira errada. Vende. Eu comprei um produto, eu comprei uma camisa, Ana Paula, por R$50, vendi por 100. Quanto é que eu obtive de lucro? A maioria coloca 100%. Está errado. Presta atenção. Se eu comprei uma blusa por R$50, vendi por 100, tu teve um lucro de 100%. Errado. Errado. Tu embutiu os custos da entrega, porque se tu faz entrega, delivery, tu tem que colocar os custos. Tu colocou a tua mão de obra. Mão de obra é que tu não vende. Vendo, então, quanto é que tu cobra? Tu ganha quanto por cada camisa vendida para você? Ah, eu pensei que eu ganhava R$50, professor. Tá vendo? A pessoa vende uma blusa por R$100. Porque qual foi o custo da mercadoria? 50. O custo. Qual foi o preço de venda? Preço de venda, R$100. Qual foi o custo da mão de obra? Cobrar 10%. Ou 20% em cima de 50%. Qual foi o custo do deslocamento da gasolina, se tu faz delivery? Quais os custos da água, luz, se tu tiver uma empresa fixa, dos funcionários? Tu tem que colocar tudo isso aí. As pessoas perdem bastante dinheiro por falta do controle de fluxo de caixa. Eles acham que estão ganhando 100%. Na verdade, estão ganhando 20%, 30%. Aí tem gente que passa 20, 30 anos vendendo, Ana Paula, e não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, tenho que saber controlar. E o que está sendo explicado aqui, Ana Paula, que você chegou agora, eu estou tentando explicar algum conhecimento básico do básico de contabilidade. Que eu falei o que é um patrimônio, que eu falei o que é um balanço patrimonial. Estou falando para você agora o que é uma demonstração de resultado de exercício. E depois eu vou focar em fluxo de caixa. Certo? Conseguiram compreender o que é regime de competência e o que é regime de caixa? A diferença de um para outro? Então, meus queridos, olha só o que é uma demonstração de resultado de exercício. Olha que interessante, professor Gilvan. A demonstração do resultado de exercício envolve receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas de bens ou serviços. Nós temos os impostos sobre as vendas,
A despesa, ó, vai reduzindo. Ó. Então, a demonstração de resultados de exercício envolve receita bruta menos todas as despesas, como impostos, descontos, que vai dar igual a receita operacional líquida. Receita operacional líquida. A receita bruta, quando eu tiro os impostos. Impostos, professor? Como assim? Olha, tudo tem imposto. Nós temos aqui o ICMS. É um tipo de imposto. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Como assim, professor? Ana Paula pergunta. Não entendi. Esse imposto, tudo que tu compras, tudo que envolve mercadoria, você paga esse imposto. Se você pegar a notinha fiscal do seu supermercado, você acabou de fazer uma compra, se você pegar, vai ter lá imposto federal e estadual e municipal. Professor, tanto imposto é esse? Exatamente. Desconto, abatimento que você deu, por exemplo, tua mercadoria custa R$100. Tu comprou por 50, custa 100. Tu coloca na caneta que tu pode dar até um desconto de R$5. Pode deixar por 95. Certo? Ou tu coloca assim, o produto custa 105 ou 110. Mas se você pagar à vista, eu deixo por 100. É tua jogada. Ó. Aí tu já bota ali, ó, devolução, desconto, abatimento. Tu comprou mercadoria por 50, tá vendendo por 110. Por que tá vendendo por 110? É a tua jogada. Tenho certeza que o cliente, ei, tem como deixar por 100 não? Ah, eu deixo. Aí o cliente fica alegre, porque você deu um desconto. Aí você vai ter sua receita operacional líquida. Depois que tu tira os impostos ou abatimentos, tu vai colocar o custo da mercadoria. Quanto foi o custo da mercadoria? 50 conto. Aí tu vai ter o resultado bruto. Depois tu coloca despesas administrativas que tu tem, de papel, xerox. São despesas administrativas. Entendeu? Tu coloca. Despesas comerciais. Às vezes tem uma despesa comercial. Aí vai dar o quê? Resultado operacional da atividade. Ou lucro operacional próprio. Depois tu vai ter o resultado financeiro líquido, que é receitas financeiras menos despesas financeiras. Aí tu acaba tendo o resultado operacional. Mas desse resultado operacional, professor, existe receita não operacional? Por exemplo, receita não operacional foi uma sobra de dinheiro no caixa. Despesa não operacional que não envolve diretamente com os problemas da empresa. Resultado antes do imposto de renda. Aí tu vai observar, gente, que dentro da demonstração de resultado do exercício, tu vai ver se existe lucro ou prejuízo líquido durante aquele ano. Olha o tanto de coisa que tem que colocar, gente. Isso vocês vão aprender com o tempo, que é uma demonstração de resultado de exercício. Vocês vão aprender com o tempo, na hora que você estiver praticando. Eu só quero que vocês entendam que ele mostra a receita e despesa de tudo. Ó. Receita operacional líquida, receita operacional, o imposto. Professor, existe diferença entre a demonstração de resultado de exercício? Lembrando, eu só, demonstração de resultado de exercício, trabalha receita e despesa. Fluxo de caixa só trabalha com a entrada e saída de dinheiro. Entrada e saída de dinheiro. Ou seja, se as receitas e as despesas, recebidas ou não, pagas ou não, isso é um DRE. Porque ele respeita o regime de competência. Agora, o regime de caixa só é a variação do caixa, recebimento e pagamento.
Então, regime de caixa tem a ver com fluxo de caixa. Interessa, entendeu? Já o regime de competência, transações realizadas. A receita é gerada no momento em que eu ganho, fato gerador. Não importa se foi concebido ou não. O fato gerador se dá normalmente com a transferência. A despesa reconhecida no momento em que é consumida, incorrida, independente do seu pagamento. Quebrou uma lâmpada, eu já coloco, mas eu não comprei ainda, mas já devo colocar. Isso dentro da demonstração de resultado de exercício. Cada um com sua importância. Cada um com sua importância. Tem que ser trabalhado os dois, segundo alguns especialistas. Certo? Segundo alguns especialistas. E nós temos, após a demonstração de resultado de exercício, nós temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa demonstração nos permite detalhar as principais modificações que afetaram o patrimônio líquido no período. Através dela, podemos verificar as destinações do resultado obtido no período. Se ocorreu modificações. Gente, lembrando, só uma atençãozinha. Não é necessário vocês aprenderem os tipos de demonstrações contábeis que eu estou citando. Não é necessário aprender agora, é necessário o entendimento. O entendimento. Como assim, professor? Entender a diferença de um para outro. Entendeu, pessoal de Landre Salles? Nova Santa Rita, Joaquim Pires, Isaías Coelho, Nossa Senhora de Nazaré. Conseguiram compreender? Tranquilo? Ilha Grande. Então, olha só o que eu estou dizendo. Existem várias demonstrações que vocês futuramente têm que aprender. O que eu quero? Instigar vocês a estudarem os tipos de demonstrações contábeis. Porque lá na frente vocês vão precisar. Então, essa demonstração nos permite detalhar as principais modificações. Através dela, podemos verificar as destinações dos resultados obtidos no período. Se ocorrerem modificações no capital, através de nossos aportes de recursos, se for afetados, a reavaliação dos ativos. Então, houve a mutação, de que forma? Então, veja aí. Saldo inicial, ajuste de exercício, dividendos extraordinários, aumento do capital por incorporação de reservas, aumento do capital por subscrição. Então, existe o aumento por capital social, reserva de capital, reserva de lucro, lucro, prejuízos acumulados. Ele vai calcular as movimentações. Que movimentações são essas? Essas aqui, ó. Lá no final, quando vocês estiverem estudando contabilidade geral, contabilidade em si, vocês vão ter que aprender isso aí. Então, professor, o que nós vimos aqui? Nós vimos qual foi os tipos de demonstrações contábeis que nós vimos. Nós vimos aqui balanço patrimonial, nós vimos demonstração de resultado de exercício, nós vimos demonstração de mutações de patrimônio líquido, e depois nós vamos ver demonstração de fluxo de caixa. Então, qual é a diferença de um para outro? E também eu quis mostrar para vocês que nós vamos precisar da demonstração de fluxo de caixa e nós vamos precisar da demonstração de resultado de exercício, que ele mostra as despesas e as receitas operacionais ou não. Ele mostra tudo isso. E nós temos que entender o que é o ativo e o que é um passivo. Ativo, Ana Paula, ativo. Tudo que eu tenho a receber são ativo. Meus bens e direitos. Bens, pode ser móveis, imóveis. Direitos a receber. Direitos a receber. Um pagamento de boleto. É um direito que a empresa tem. Recebimento de uma duplicata. Ou seja, alguém pagou uma nota fiscal. Eu tenho o direito de receber. Todo e qualquer dinheiro
Então, impostos, restituição de imposto de renda, é um direito a receber. Agora, as despesas são as obrigações, é o passivo. Então, o que é um patrimônio líquido? É todo o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma entidade tem para receber. Uma entidade tem para receber. Então, meus amados alunos, estou mostrando a importância da gestão financeira atrelado à contabilidade. Se faz necessário a gente ter um conhecimento prévio, básico do básico sobre a contabilidade. Então, esse curso técnico em finanças, Ana Paula, vai lhe proporcionar uma visão ampla sobre a importância da gestão financeira, sobre as finanças, públicas ou privadas. Ele vai te mostrar de que forma você pode melhorar a saúde financeira da tua empresa, ou do teu negócio, ou do negócio de terceiros. Como eu falei para você, Ana Paula, de cada 10 empresas que abrem as portas, 8 fecham, segundo o Sebrae Nacional. Por falta de gestão financeira, por falta de controle de receita. Porque às vezes tu tem uma boa venda, mas tu não sabe para onde está indo este dinheiro. É igual a nossa vida, Ana Paula. Tem gente que não sabe controlar as finanças pessoais. Imagine uma empresa grande. Tranquilo? Conseguiram compreender a importância deste assunto? Então, meus amados alunos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto. Chama, meu querido!